Boa tarde, meus irmãos, na paz do Senhor. Nesse dia 7 de setembro de 2020, aqui no sul do Brasil está chovendo muito, está fazendo muito frio, muita chuva. Então é momento de nós nos agasalharmos, ficarmos na nossa casa, tomar muito café para esquentar e também é um tempo de meditarmos das coisas de Deus, da palavra do Senhor, ouvir louvores. Então eu quero meditar nesta tarde junto com você no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 3 a 4, diz assim: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Excedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias era escravo lá na província, perto, lá junto com o rei, não é verdade? E lá estava Neemias servindo ao rei, e de um certo dia, veio os cativos lá de Jerusalém para trazer a mensagem para Neemias. E Neemias perguntou, como qualquer outra pessoa, chega de viagem, Neemias perguntou: Ô meus amigos, como é que está a minha parentela em Jerusalém, a minha família, meus amigos? E aquelas pessoas, aqueles mensageiros que vieram trazer a mensagem a Neemias, não trouxeram mensagem linda, maravilhosa. Trouxeram uma mensagem de amargura, de tristeza. Diz assim: ai, Neemias, o povo está em grande miséria. O povo está sofrendo. E o mais forte é que os muros foram todos destruídos, derrubados, fendidos. A cidade de Jerusalém está destruída. E quando os mensageiros deram aquela palavra a Neemias, diz o versículo 4, que Neemias se assentou, chorou, lamentou e jejuou por Jerusalém. Entrou em grande angústia. E sabia, irmãos, que a identidade, Jerusalém na época nos tempos bíblicos, era a identidade dos judeus. Jerusalém também era lugar santo, onde Deus habitava. E também Jerusalém era a casa de Deus. Então Jerusalém significava muito para aquele povo judeu. E agora aquela grande significância, aquela porta de esperança que era Jerusalém, estava destruída. O que o Neemias fez? O semblante do Neemias ficou muito triste. O que eu quero dizer nesta tarde, esta mensagem para você, tem um tema, diz assim, ó, restaurando o meu coração, restaurando os muros. Então, quando o dia Neemias foi servir ao rei, o seu semblante estava muito triste, e o rei percebeu, porque talvez Neemias era muito alegre, mesmo cativo, trazia felicidade. E o rei perguntou: O que tens, Neemias? E Neemias, temoroso, falou: Tenho que falar a verdade. Ah, rei, o meu povo está sofrendo, o meu povo está em miséria, minha família já está todo destruído em Jerusalém. Então, o rei diz: Então vai, Neemias, eu te dou 2, 3, 4 dias e vai lá reconstruir a tua cidade. Foi milagre de Deus. Então Neemias foi. Neemias foi com objetivo, meus irmãos. Não de chorar junto com a sua família, não de levar um pouquinho de comida. Neemias foi com o objetivo de reconstruir Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Neemias foi com o objetivo de reconstruir Jerusalém, levantar os muros. O que quer dizer, irmãos? Que você é o templo de Deus, você é a morada de Deus. Hoje não existe mais a cidade de Jerusalém de antigamente, existe mais como antigamente, que Jerusalém significava casa de Deus, morada de Deus, a identidade dos judeus, mas hoje você é a Jerusalém de Deus. Por quê? Porque diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que nós somos o templo do Deus vivente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Você tem a Bíblia diz assim, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você é morada de Deus, você é a Jerusalém de Deus, aleluia. E o que diz mais, irmãos? Se olharmos o versículo 13 do capítulo 2, diz assim, versículo 13 do capítulo 2. E de noite, daí Neemias foi, né? Então, diz o capítulo 2, versículo 9.
Então vinham os governadores da além do rei, e deles cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo o chefe do exército de cavaleiro. O rei deu carta e deu um exército para que Neemias não fora sozinho. E no capítulo 13, quando Neemias chegou, diz assim, ó. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ah, meus irmãos, quanta tristeza quando Neemias chegou ali em Jerusalém, está todo destruído, todo fendido. Ele contemplou, quer dizer, ele ficou olhando, contemplou a situação. O que isso significa para nós? Só nós olhamos somente destruição e escombro, encontramos lixo. Quando nós passamos por uma grande dificuldade, nós estamos dentro do versículo 13, só ficamos observando, contemplando e só encontramos lixo, dificuldade, escombro. O que é escombro? É coisa que está velha, coisa do passado, são lixos, resto de construção. E às vezes nosso coração, irmão, tem resto do passado, tem pensamento do passado, sentimento do passado. Se você olhar no versículo 14, diz assim: e passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Não havia lugar para que Neemias passasse. O que quer dizer isso? Já não temos mais lugar para nada. Às vezes o lixo se acumula tanto dentro do nosso coração, o passado, as coisinhas, que o nosso lugar já não tem nem mais lugar para Deus habitar. Eu sou a Jerusalém de Deus e eu, como serva do Senhor, crente, fiel ao Senhor, às vezes deixo que as coisinhas entrem no meu coração, a Jerusalém de Deus, e já não tem mais lugar para Deus morar. Os escombros são tantos, os lixos são tantos no meu coração, que Deus já não habita. Assim como Neemias, a cavalgadura não podia passar, e os lixos do meu coração já não tem mais lugar para Deus operar. No versículo 15 diz assim: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, entrei pela porta do vale, e assim voltei. De noite ele regressou, começou a olhar, contemplou e regressou. O que quer dizer? Caminho para todos os lados e não encontro solução. Você caminha para todos os lados, para lá, para cá, vai aqui, vai ali, vai, bate em todas as portas e não encontra solução para a sua vida, não encontra. Mas hoje Deus te convida a restaurar os muros do seu coração. Deus te convida à mudança de vida, a uma nova oportunidade, uma nova atitude, sair da zona de conforto. Eis-me aqui, Senhor, eu sou teu filho. Deus quer uma mudança de vida para a sua vida. No versículo 16 diz assim: então souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Não souberam, né? Porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam obra tinham declarado as coisas alguma. O que é isso? Nós estamos na igreja, oramos, jejuamos, profetizamos e nós escondemos do pastor, da irmã, escondemos de tudo os nossos lixos no nosso coração. Escondemos. Todo mundo pensa que nós estamos super crentão, super abençoado, enquanto os escombros estão remoendo, a poeira, a sujeira, os pregos, a madeira suja, os tijolos cheios de sujeira estão remoendo, passados, probleminha, estão aqui dentro do nosso coração e nós vamos para a igreja e escondemos. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos aqueles que eu amo e que eu vejo. Eu e você não podemos esconder nada dos olhos de Deus. Ninguém sabia que Neemias estava ali, ninguém sabia, nem os magistrados, mas ele foi escondidinho ali, assim é eu e você. Nós escondemos a nossa real situação do olho do pastor, do nossos familiares, mas de Deus ninguém se esconde. Agora no versículo 17 assim, ó. Então ele disse: bem vedes vós a miséria em que estamos de Jerusalém, está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em desprezo. Neemias convida o povo a edificar, reedificar os muros de Jerusalém. Olha o desprezo que nós estamos passando. Isso aí, irmãos, é uma autoanálise. Neemias se vê
que ele precisa de ajuda, que ele não pode erguer os muros de Jerusalém sozinho. Ele precisa que alguém ajude, que estenda as suas mãos. Neemias reconhece que precisa da ajuda de Deus, ajuda do pastor, da família, para reerguer o muro. Neemias não podia fazer nada sozinho. Se nós olharmos, meus irmãos, a missão de Neemias era reconstruir o muro, reerguê-lo, mais uma vez tirar o povo da humilhação. Aleluia, glória a Deus. Neemias foi chamado para reconstruir o que estava caído, o que estava destruído. Deus chamou a sua vida para ter uma vida santa, irrepreensível, abençoada. Chega de chorar, chega de olhar para o passado sempre presente na sua vida e você não ter paz interior. Deus proclama liberdade para a sua alma. Deus proclama paz para a sua alma nesta tarde. Aleluia. O que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhares debaixo da potente mão de Deus. É através do poder de Deus. Se você se humilhando e debaixo da potente mão de Deus, você vai encontrar refúgio para a sua alma. Você vai ter força para limpar todas as coisas ruins do seu coração. Precisamos descer vergonha, desprezado quem não dá valor. Precisamos, meu irmão, de tirar toda a vergonha do nosso coração, de afastar das pessoas que não nos valorizam. Entendeu? Deus te valoriza. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sois vós a geração eleita, o sacerdócio santo. Aleluia! Deus chamou você para uma geração eleita, um sacerdócio santo, a noiva do Cordeiro. Aleluia! Você pensa que você não é ninguém, você é alguém em Cristo Jesus. Para você deixar o desprezo da sua alma, vai precisar tomar uma decisão. Sim, não pode ficar somente me ouvindo. Ah, mas irmão, o que eu devo fazer? Você precisa tomar uma decisão. Sair da zona de conforto. O que é isso? É decidir a construir o muro e vencer. Mas o que eu posso fazer? Toda construção tem escombro, lixo, poeira, não é verdade? Toda construção tem lixo, tem poeira, tem dificuldade, as pessoas se machucam quando tiram o prego ali da madeira. Tem, mas vai doer sim. Uma mudança de vida vai doer, a renúncia vai doer. Não tenha medo de deixar o passado e ver uma nova vida com Jesus. João 21, capítulo 21, a cura de Pedro. Esta passagem é muito linda. O Senhor Jesus 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a terceira: sim, Senhor. E a terceira vez, Pedro reconheceu que ele precisava liberar perdão para sua própria alma. Ali naquele mar de Tiberíades, o Senhor Jesus libertou Pedro das suas próprias culpas. Você precisa liberar perdão para você mesmo. Mas isso, irmão, mas eu culpo. Você precisa, Senhor, eu me amo. Jesus te ama e você precisa se amar. Se olhar no espelho assim: eu sou uma pessoa importante porque eu sou a imagem de Deus. Eu sou lindo, eu sou linda porque eu reflito a imagem de Deus.